E hoje, esta semana a gente estava falando sobre o Setembro Amarelo e a gente dá continuidade. Eu vou conversar agora com a psicóloga Samila Leão, ela que vai nos entregar aqui algo muito importante para esse mês de setembro, principalmente pela vida, porque se há vida, tem jeito. Tem jeito e a gente tem que acreditar de verdade. No Setembro Amarelo, a gente não pode deixar de valorizar ainda mais a vida, que tem que ser valorizada durante todo o ano. Mas se o setembro fala dessa valorização da vida, a gente tem que segurar e a gente tem que realmente vestir essa camisa. Teresina vai receber uma palestra muito interessante da Karina Okajima. É uma referência nacional quando o assunto é suicidologia. Gente, isso é muito sério. Quando se fala de suicídio, e nós estamos aqui no Bom Dia falando da qualidade de vida que as pessoas têm que ter, mas acima de tudo, falar de vida. Tem jeito sim, tem mais do que jeito. A esperança está aí e pode estar dentro da tua casa pedindo socorro. E hoje nós vamos conversar com ela. A Samila maravilhosa, ela tem um instituto, né? Que através do Instituto Samila Leão, ela vai trazer essa fera aí para conversar com a gente. Quase não sai o nome, porque é um nome até difícil da gente querer falar. Sim, né? sim. De querer falar. Mas a gente não pode deixar de dizer que já passou o tempo de não poder falar. Chegou o tempo da gente falar de vida. E que tem jeito, não é isso, Samila? Tem jeito. Gostaria de agradecer a presença aqui no Bom Dia com Vanusa. É um prazer estar falando de um tema tão relevante e tão necessário, né? Não só no Setembro Amarelo, mas em todo o ano. Sim. E como a Karina Okajima fala no livro, se tem vida, tem jeito, né? Como sobreviver a um tsunami emocional. Sim. E então ela fala sobre traumas, ela fala sobre dores, transtornos mentais, que estão muito relacionados à questão do suicídio. E hoje a gente precisa chamar a atenção da população, que muitas vezes você tem uma pessoa dentro de casa que ela está muito bem, obrigada. Mas não é da noite para o dia, algo pode estar acontecendo. E a gente vive realmente nesse tsunami que a gente desconhece e que é justamente a nossa mente. A mente, ela é maravilhosa, mas se ela não for zelada, não for cuidada, ela não for realmente trabalhada, fica muito difícil de muitas vezes você suportar tantas coisas que vêm até você. São anos e anos na vida de uma pessoa, de muitas experiências, sejam elas de trauma, de perseguição, de angústia, né, de situações adversas que muitas vezes são proporcionadas não por você, mas até pelos outros. Sim. Por isso que costumam dizer, tem coisas que não é você, fala mais sobre o outro do que você, mas a gente tem que realmente valorizar a vida, a nossa vida e a vida do outro, porque quando você se valoriza, tem como você observar o que está acontecendo com a vida do outro. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização muito importante sobre a questão da saúde mental. Tem até várias polêmicas hoje sobre essa campanha, né? Então, realmente, os índices aumentam de tentativa de suicídio no Setembro Amarelo, tem dados que apontam sim. Então, isso também leva a uma reflexão. Falar sobre o Setembro Amarelo é falar sobre autoconhecimento, autocuidado e, principalmente, a sociedade precisa começar a conhecer o que é saúde mental. Né? Como você bem pontuou sobre a questão, a gente precisa se conhecer. Então, como é esse processo de conhecimento? Nem sempre é só com psicoterapia ou estar dentro do consultório com psicólogo. É um processo de leitura de um livro como esse, é um processo de assistir um canal de televisão que fala sobre a questão de transtornos mentais, sobre dificuldades emocionais. Hoje a gente vive uma sociedade muito complexa. 90% das pessoas podem viver sim situações traumáticas, desde uma violência urbana, um acidente relacionado à questão de carro, desde uma situação de um luto. Então são várias situações em que a gente pode realmente vivenciar e levar a um processo de adoecimento. Você sabe, Samila, quando eu soube que você estaria no nosso programa, algo me chamou bastante atenção, principalmente pela profissional que você é. A gente precisa chamar a atenção dos profissionais que aí estão. Destes que estão chegando agora no mercado, do que já estão, até porque essas pessoas também precisam de ajuda. Você cuidar de pessoas, por mais que você seja um psicólogo, você é gente, você é um ser humano, que vive no dia a dia também situações adversas, tanto quanto o outro que você vai atender. Então, essas pessoas, elas precisam também entender de fato o que acontece,
para que elas estejam preparadas também, até para essas pessoas que buscam estes profissionais. Na verdade, esse evento também vai ser muito voltado para os profissionais de psicologia, Sim. né? Sim. Cuidador, que tem no livro dela, né? A dor tá ali, né, no final. Cuidador. Sim. Nós cuidamos de pessoas que estão em processo, sim, de sofrimento. Também trabalhamos com prevenção, com promoção, mas principalmente com essa pessoa que está em processo de adoecimento. Então, as pessoas que buscam psicólogo, elas já buscam com muitas sequelas emocionais. E então, nós trabalhamos o nosso trabalho, né? Por exemplo, a matéria-prima que nós trabalhamos, esse processo, muitas vezes é esse processo de sofrimento. Então, sim, psicólogos, estudantes de psicologia, profissionais da área da enfermagem, da medicina. A população que quiser marcar presença, a população que quiser marcar presença, vá, porque ela vai trabalhar uma perspectiva do autoconhecimento, do autocuidado, o próprio tema, né? Bem sugestivo. Se tem vida, tem jeito. Vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre estratégias de saúde mental. Samila, psiquiatras foram os mais buscados e psicólogos nesses últimos tempos. Neurologistas também. Então, quando você chama os profissionais, a gente aproveita para chamar a atenção desses outros profissionais, psiquiatras, neurologistas, que se façam presentes. Porque por mais que você estude, todo dia a gente vem com algo novo. Sim. Todo dia a gente vem com algo novo. E a gente tem também os desafiadores, né? Que muitas vezes você passa por situações onde você fica numa concha, mas já tem outras pessoas não, que elas vão mais à frente. E essas pessoas muitas vezes estão adoecidas também. E a gente realmente precisa entender melhor. Eu acho que é algo muito interessante também para os comunicadores. Nós que trabalhamos com comunicação e que somos as pessoas que levamos a fala para frente, somos influenciadores de fato dessa comunicação, nós temos o dever de marcar presença num evento como esse, para a gente entender melhor como a gente vai falar sobre o assunto. Porque muitas vezes os comunicadores, eles não sabem e eles falam. Eu digo isso que todo dia a gente tem que aprender, todo dia a gente tem que saber se adequar. E muitas vezes isso não acontece. Então é o nosso dever, porque quando você fala que você é um influenciador, de que tipo de influenciador que você é? Hoje nós vivemos as redes sociais e nem todas as pessoas que ali estão têm ética profissional ou estejam preparadas psicologicamente para abordar determinados assuntos. Queria muito que você falasse sobre isso. O que a tecnologia tem trazido de avanço, mas também o quanto ela tem levado pessoas a não quererem ter vida. Eu vou começar trazendo uma reflexão importante, né? Esse mês de setembro a gente vai para muitas empresas falar sobre a campanha, a gente está aqui no meio de comunicação falando sobre a campanha de Setembro Amarelo. Então tem frases que não podem mais ser ditas na campanha. Que bom, né? Então assim, seja forte. Então quando a gente chega na empresa, a gente é muito bem recebido, agradeço sempre estar nos espaços. Mas hoje eu estou pedindo, Vanusa, para que antes de ir saber o que é que vão entregar para os funcionários, para os colaboradores, porque Setembro Amarelo é para falar de vida e é para falar de um canal de comunicação que precisa existir, em que eu que estou falando, né, que estou emitindo aquela informação, passando aquela informação, e aquele outro que precisa receber de forma acolhedora e cuidadosa. Então, nem toda ajuda ajuda. Então, frases como você é forte, você vai conseguir, que é muito comum. Você pode entrar no Google hoje, buscar informações sobre, por exemplo, lembrancinhas do Setembro Amarelo. Estão lá essas lembrancinhas. E que mais distanciam as pessoas, mais essas pessoas se sentem incomodadas, incapazes, porque inúteis, seja forte, né? Então, se eu não estou forte, né? Você está batalhando, mas de repente é muito mais forte do que sua força de vontade. Porque isso é muito interessante de se falar e importantíssimo, valioso para a vida das pessoas. Porque quando você fala, a primeira coisa que essa pessoa vai imaginar, eu não estou fazendo um esforço. E não é sobre isso, né? Porque aí você leva para a questão do suicídio, para os transtornos mentais, para uma questão de caráter individual. Transtornos mentais, como qualquer tipo de adoecimento, ele é multifatorial. Então você precisa ter uma reflexão de vários fatores que levam as pessoas a um processo de adoecimento. Quando você falou de cuidadores, de pessoas que estão ali com outras pessoas que estejam precisando desse apoio, muitas vezes as pessoas não sabem entender. Uma mãe que está muito
passando por um momento extremamente difícil, cuidando de alguém que está precisando desse apoio, os familiares ou até mesmo pessoas, os próprios cuidadores. Isso é muito importante da gente falar, porque às vezes quem está passando pela situação, ela está sendo assistida, mas às vezes quem está ali do lado está propício a viver algo tão igual ou até mesmo você se assustar, porque você não imaginava que aquela pessoa que cuidava estaria tão adoecida. Vanusa, uma técnica bem interessante, primeiros socorros psicológicos. Primeiros socorros realmente é regulamentado, toda empresa tem que ter. Já vai chegar, viu? Sim. Já está tramitando Ai, uma que bom, lei que bom. de primeiros socorros psicológicos. Em primeiros socorros psicológicos, você nunca, uma pessoa em crise, você nunca fala, eu vou levar você para lá. Você quer ir comigo para lá? É confortável para você estar ali? É sempre sobre a necessidade do outro, não é sobre as nossas necessidades. O cuidador, a Tiziana Paiva fala, é um parteiro. Então, controle a sua ansiedade para curar o outro. A cura é do outro, não das suas questões técnicas. Samila, você acha que essa busca por psicólogos dentro das empresas tem sido algo pela falta da comunicação para com os seus colaboradores? Eu acredito que hoje nós estamos vivendo um problema sério de transtornos mentais. E isso afetou o mundo do trabalho. Hoje nós temos um número expressivo de pessoas com afastamento por transtornos mentais. Nunca se teve um número tão elevado como hoje. O que você, como profissional, consegue perceber? Já que você é uma pessoa que tem o Instituto Samila Leão, é uma pessoa que está sempre presente, o que você consegue observar? O que está acontecendo com a sociedade? Hoje nós temos uma sociedade extremamente veloz, né, e a tecnologia vem acelerando isso. A tecnologia ela é extremamente importante. Nós estamos no meio tecnológico, né, o tanto que isso aqui é importante, mas a tecnologia ela trouxe muito essa questão da velocidade, como Bauman fala, né, que é um teórico da pós-modernidade, que ele analisa o que nós estamos vivendo agora, ele analisou o que nós estamos vivendo agora. É uma sociedade volátil, uma sociedade que tem muita dificuldade de lidar com frustrações, e viver é se frustrar. Viver também é sofrer, a gente não vive só com felicidade. Então hoje, qualquer dor que as pessoas sentem, não é que é para a gente continuar sentindo dor, mas viver também fala sobre dor. Existe uma emoção que é inata nossa, que é o medo. Então nós vamos ter medo, nós vamos ter infelicidade, nós vamos ter momentos de dor. E aí tem a pílulazinha da felicidade. Eu quero sempre estar com ela no meu bolso. Qualquer situação de desconforto, eu vou lá e tomo essa pílula da felicidade e volto a ser essa pessoa performática, né, que sempre tem um sucesso, que sempre estou bem. E aí o Instagram ajuda muito nisso, que hoje é uma ferramenta de vida nossa. Então o Instagram é uma ferramenta em que apresenta só situações de bem-estar. E que não existe. Que não existe. E que a sociedade até sabe, mas quer fingir que não sabe. Mas quer fingir que não. Porque é a sociedade performática mesmo, verdade, nesse momento. E aí a gente chama atenção, então, para essa palestra que vai acontecer, maravilhosa. Se tem vida, tem jeito, né? Como recomeçar depois de um tsunami existencial. E eu gostaria muito que você convidasse o público. Vai ser no dia 12 de setembro, não é isso? Isso, 12 de setembro, no Espaço Elite. De forma específica no Lemes. Então a gente vai trabalhar com Karina Okajima lá sobre a questão do autocuidado, do autoconhecimento. Ela vai focar também nas discussões das estratégias de prevenção e pós-venção para as famílias que vivenciaram a situação do suicídio e precisam de cuidados. Então, que estratégias psicólogos podem utilizar para que a gente possa acolher essas famílias, mas principalmente ela vai cuidar de quem está lá. A gente vai falar sobre autocuidado e sobre esse processo de olhar para si. Ela é de uma área do humanismo, da gestalterapia, que tem muita sensibilidade nesse trabalho. Muito bom. Eu quero te ver mais vezes aqui no programa. Estou disponível. Para nos ajudar. E assim, só lembrando mais uma vez, que a palavra já diz que aflições Jesus passou, mas ele venceu todas. Então a gente tem que ir sabendo que um dia está bem, outro dia não está, mas que a gente precisa se ajudar com o outro nos ajudando também. Ele mesmo traz essa reflexão, né? Então, o deserto assim, vem. Se você está passando por alguma situação, não fique triste em pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Se você consegue pedir ajuda, esse é o momento de você dizer, eu não estou legal, eu estou precisando de apoio. E você pode ter certeza que Deus manda os anjos, Deus manda as pessoas aqui na terra para te ajudar. Tem pessoas que olham para você e vão sentir isso.
Isso é maravilhoso. Estou muito Eu feliz. só rapidinho vou falar. Fica à vontade. No último final de semana de setembro, a Essencial Terapêutica, que é a clínica que eu sou gestora, nós vamos estar fazendo plantão psicológico para toda a comunidade da Zona Sul. Nós estamos localizados no Parque Piauí, sem custo nenhum para a comunidade. Precisando de ajuda, estaremos lá no último final de semana, no último sábado do mês de setembro. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Qual é o Instagram? É Essencial Terapêutica Instituto Samila Leão. Muito bom. E eu gostei quando você falou da pílulazinha da alegria. Às vezes, o que você precisa é de um cuidado totalmente maior do que apenas tomar essa pílulazinha da alegria. Isso mesmo. Né? Obrigada, tá? Eu que Deus te agradeço. abençoe, viu?